Sejam bem-vindos ao 7º episódio da Revelação Cósmica. Hoje nós vamos conhecer as instalações de Marte. Sim, instalações físicas de nós, humanos físicos, habitando o planeta Marte. Vamos fazer uma vistoria nas colônias marcianas através dos delatores dos programas espaciais não mais secretos americanos. A gente já viu aqui em outros episódios porque desta revelação e eu acredito fielmente em todas essas informações, até porque em projeção astral tudo isso é possível ser visto para quem faz esta prática. Então sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio. Deixe o like se gostar e se inscreva neste canal para mais revelações do universo, da vida, do cosmos inteiro. Bom, o David Wilcock, nosso entrevistador, disse: estou aqui com Corey Goode, o grande informante, um homem cujas experiências revolucionaram o que sabemos de fenômenos OVNIs como um todo, e especialmente o que sabemos sobre um grupo no complexo militar que colonizou o espaço e construiu uma vasta habitação no nosso sistema solar para crescimento industrial e negociações com muitas civilizações extraterrestres, como a gente viu nos outros episódios e veremos à frente. Bem-vindo ao programa, Corey Goode. Obrigado, diz ele. Falamos nos episódios anteriores sobre os acontecimentos bizarros que ocorrem quando você é levado ao programa espacial depois de anos de ausência. Falamos da figura enigmática do Tenente Coronel Gonzalez. Seu nome verdadeiro não é esse, né? Para proteger a pessoa. E apareceu que até esta barreira aparecer, né? A Cabala não pensava que eles seriam detidos. Concorda com isso? Corey disse: não achavam que nada pudessem detê-los. Esses integrantes da Marinha Militar Americana, né? A Navy não achavam que nada pudessem detê-los, né? Seus aliados no campo dos ETs e no mundo etéreo eram muito fortes. Seus deuses os apoiaram. E nós éramos só comedores inúteis, que eram dispensáveis e não os deteriam. Pode nos dizer o que sabe do despertar dos seres inertes que parece ter ocorrido por causa que a Cabala se interessou por estes seres? O que aconteceria quando acordavam? Você lembra que a gente falou no episódio passado? Como quando as esferas apareceram no sistema solar, acharam que eram os deuses sumérios voltando? Também acharam que os seres inertes que visitavam e adoravam também eram seus deuses, né? Você lembra que eles colocaram esses seres como deuses? Esses seres inertes que eles encontraram aqui na Terra, que a gente falou. Quando começaram a reviver, ficaram decepcionados de novo. Estes seres acordavam, ficavam confusos e chateados. E que eu saiba, foram enviados com outro grupo que pode ou não ter sido de ETs para reencontrar seu povo, que não sei se essa informação procede ou não vindo desta fonte. Então eles acordavam seres inertes, né? E eles ficavam confusos e eram levados para retornar para os povos de origem deles. Muito estranha essa história, mas é totalmente possível de ser verídica. Afinal de contas, eu comentei no episódio passado com vocês que não fazia o menor sentido o que esses seres inertes faziam, né? Então, o que nos confirma que realmente eles não tinham conhecimento muito grande sobre o funcionamento do universo. Eles apenas descobriram como ficar enclausurados numa bolha do tempo, onde o tempo não passa. E por isso eles ficaram inertes dessa forma e ressuscitaram hoje, se reativaram hoje daquela inércia, né? Se a fonte está certa, foi uma grande decepção para a Cabala, que procuravam esses seres aí, os inertes, achando que seriam grandes deuses ou grandes seres do cosmos, né? E foi uma de muitas das grandes decepções, né? Achavam que um dos seus deuses acordaria e os salvaria do que acontecia. Sim, não tiveram o que queriam, certo? E isso, mais uma vez, desmoralizou a Cabala e um dos mais fortes programas espaciais secretos, né? O conglomerado corporativo interplanetário. Depois da reunião recente com os Dracos White Royals, em que os Draco White Royals tinham oferecido. Só para falar aqui um pouquinho, esses Dracos White Royals têm quase 3 metros de altura, são reptilianos brancos, né, que são o topo da hierarquia da Cabala. Sim! A nível físico, tem muitas pessoas que viram, vêm, convivem, estão aí no espaço. A gente vai ver nesta série aqui. E depois dessa reunião que eles tiveram com esses comandantes draconianos
das Trevas, né? Que chamado de Draco White Royals, né? Eles tinham, olha só o que eles fizeram, eles ofereceram todos os seus seguidores humanos para poderem deixar o sistema solar para fora da barreira externa. Porque lembrando vocês, né, os aviários azuis bloquearam a saída destes seres do sistema solar para que eles não proliferassem as ideias e os impérios deles para fora do sistema solar, para não fazer mais uma vez o que implantaram aqui na Terra, o programa de controle de percepção que aqui a gente tem, né? Então, só que esses draconianos eles queriam negociar todos os seguidores humanos deles, em troca eles poderem sair do sistema solar. Vamos ver o que que deu. E o conglomerado corporativo interplanetário começava a capitular em algumas coisas, né? Muita informação foi liberada sobre as colônias escravas de Marte. Isso foi uma grande dor de cabeça para a Cabala e o conglomerado interplanetário, né? Parece que a Cabala esperava que contassem toda a verdade em um dado momento, ou agora eles têm que contar a verdade e se preocupam com como será apresentada, né? Bom, nesse momento, eles já sabem que muita gente do alto escalão secreto da Cabala na Terra e membros do governo da Terra desertaram com muita informação, como Snowden fez. E eles entraram para a Aliança do Programa Espacial Secreto, e concordariam em depor contra eles. Eles viram isso e ouviram que haveria um grande lançamento de dados no futuro, de toda essa informação sobre seus crimes contra a humanidade, né? Até a gente teve o Snowden fazendo grandes revelações, mas não deu muito, ele caiu por balela terem dado essa informação, para te ver como realmente começaram a fazer uma disseminação de dados e foi contida mais uma vez, né? Em uma oferta estranha, veio o conglomerado corporativo internacional através de uma negociação em que queriam provar que as coisas não eram tão ruins em Marte, quanto tinha sido alegado nos relatórios recentes que eu tinha feito. E outros começaram a falar na internet das colônias escravas de Marte, que as pessoas estavam lá por vontade própria, que estavam felizes e faziam coisas importantes. Será que é verdade? Nós vamos ver o que eles fazem lá. Segundo o Corey Goode, né? Num certo sentido, a versão do conglomerado, né, negativo, agora espera que vários denunciantes com muito conhecimento apareçam e os incriminem. E pela, né, que nem fez o Snowden e tal e coisa. E pela importância que eles dão a você, quiseram que você tivesse uma demonstração que melhorasse suas preocupações sobre isso. E o David, pensando sobre a revelação para a humanidade de tudo isso, né, ele se perguntou, um dos problemas que as pessoas terão com isso é que se a missão do programa espacial é tão importante assim, né, por que eles jogaram o David aqui para falar essas coisas para a humanidade de forma aberta, né? Como um canário numa mina de carvão. Por que não mandaram 5 pessoas diferentes que sabem o que vocês sabem, todos de uma vez só, por exemplo, né, para disseminar essa informação e haver logo a revelação de tudo isso para a humanidade? Disseram que mais viriam, e espero isso, e desafio vocês aí agora, que estão aí, a apresentar-se, né? Há várias pessoas aí que sabem muito do que andei falando, e como eu já disse antes, já vi muitas delas falarem com você no passado, chegarem ao limite, né? Pararem e darem meia volta, e sumirem de vistas do público. Várias pessoas sabem dessas informações, ou de partes delas, que podem se apresentar, e eu acredito que vocês vão apresentar com informações similares. Sim, e nós, na verdade, nosso primeiro convidado no programa deveria ter sido o Henry Deacon. Eu tinha pago a passagem dele para vir aqui antes de ele vir para cá e foi gravemente ameaçado. Sim, isso acabou com tudo. Parte de porque as pessoas não se apresentarem é pela gravidade da força e da coerção usada para tentar impedir a divulgação. Falei com várias outras pessoas que sabem as mesmas coisas que você e nenhuma quis vir. Então a gente disse que essa nossa série aqui é mística, é fantasia, né? Vocês sabem que não é. E sabem o porquê. Mas chegou a hora, né? Então o conglomerado internacional não só apresenta isso para vocês e para seus leitores na internet, prevêem que você seja o primeiro de uma avalanche que vai atingir, né? E que querem fazer este programa
para a aliança como um todo. Certo. E também prevendo este lançamento de dados. E eles querem começar a dar uma virada na situação. Ou seja, a aliança quer que seja tudo revelado. A aliança está contra o conglomerado interplanetário. A aliança quer revelar as informações para a humanidade. Quer fazer através de divulgação, liberação de dados, dentre outros delatores, como esse que nós estamos vendo aqui. Dentre outros programas como essa série aqui, que vai aos poucos liberando essa informação. Mas eles querem que tudo isso venha a público para toda a humanidade, né? Relembrando que caso alguém tenha perdido o episódio, você disse que a NASA estava invadindo tudo relativo ao programa espacial. Bom, o que o Snowden conseguiu, a NSA tinha cometido o erro de pôr todos os ovos numa cesta só. E estava super confiante, eles tinham todos os tipos de informações. E usavam para chantagear políticos e pessoas pelo mundo todo. Eles tinham informações do programa espacial secreto encriptadas. E Snowden pegou tudo e tirou dos Estados Unidos. E as informações que ele tinha mandado, por satélite por um tempo, ele não tinha só um pequeno HD no bolso quando fugiu. Era grande, eram terabytes de informações. Ouvi a mesma coisa. Tudo isso foi totalmente decifrado há pouco. Em junho de 2015, por aí. Sim, realmente, tudo isso é. Eles ainda estão analisando. Foi decifrado recentemente e temos toneladas de outras informações nessas invasões recentes de que as pessoas ouviram falar. Então, toda essa informação com que o conglomerado corporativo interplanetário está preocupado, é esta. Isso tem a ver com por que eles oferecem uma inspeção como a OTAN, né, de uma das colônias escolhidas por nós em Marte, para analisar as condições de vida dos colonos. Quantas colônias você sabe que existem em Marte? Há várias colônias, instalações e fábricas que criam tecnologias. E várias dessas colônias estão próximas dessas fábricas e as pessoas são levadas lá para trabalhar. Faria todo sentido ter um planeta inteiro com várias instalações, e foi a uma dessas instalações que nós fomos levados para fazer inspeção. Vamos contar a história começando com você em casa. Gonzales ligou para você para contar quando isso aconteceria? Sim, fui avisado de que isto aconteceria. Eu não vi o timing certo. Cheguei à minha sala de estar, eu não tinha me vestido ainda. E meu amiguinho azul chegou voando, passou pela porta de vidro, a porta do pátio, e voou. Passou pelo vidro e começou a voar em volta. Era muito grande? Era desse tamanho. Parecia uma bola de golfe, uma bola redonda? Sim. Eu sabia que não conseguia voltar ao meu quarto, me preparar e tudo mais. Então, basicamente, eu fiquei lá, fiz assim com as mãos e mentalmente disse que estava pronto. Ele voou a 45 centímetros do meu peito e expandiu. Estou agora flutuando no meio disso. E é uma espécie de... fica meio confuso o tempo e o espaço quando decola. Qual é a sensação de duração quando acontece? Quanto tempo dura? Instantes? É muito rápido, muito rápido. Você não sente o movimento das estrelas? Não, senti no começo, mas depois, de repente, você está no local. E eu conheci bem uma sala no comando, no CLO, né, o Comando Lunar de Operações. É uma sala ou seja, logo ele reconheceu onde é que ele estava. Era no Comando Lunar de Operações. É uma sala de reuniões grande. Desde então foi muito usada para ir e vir. Não só por mim, mas por muitos civis que foram trazidos para fazer o que quer que façam lá. Mas esse é outro assunto. O programa disse que tinham como trancar a cavala fora daquela área para não ser espionada. Por que esta área seria segura? É porque a gente viu que lá na Lua tem bases de todas as raças, né? Por que essa área que ele foi lá para a Lua seria segura de até mesmo espionagens? Não, este é um local que tem que ser um local compartilhado, que às vezes não podemos acessar porque os grupos, né, negativos o usam. Mas a mesa principal está contra a parede. Há meses agora para deixar uma área maior na sala de reuniões. Para mais gente entrar? Sim, houve muita gente lá, e em um dado momento umas 70 pessoas ou mais.
Então eu apareço lá. Depois que eu apareço, um dos seguranças, um funcionário, chega e digo que preciso de algo para vestir. Ele perguntando o meu tamanho, ele me olha de cima para baixo, vai embora e volta trazendo. Normalmente eu, quando não estou preparado, recebo roupas usadas. E essa estava perfeita. Tinha sido lavada? Sim, era um macacão, estava perfeito. E um novo par de botas, quase iguais a estas, com o zíper do lado para passar pela segurança, tirar bem rápido e calçá-las, amarrando na frente. Era tudo novo, nunca tinha sido usado. Certo, estava lá parado de calção, camiseta e chinelos. Eu estava despreparado. Você se vestiu? Depois disso, eu fiquei um tempo esperando. Seguranças vieram e me acompanharam a uma das áreas de lançamento, ou áreas onde eles guardam naves. Quando eu saí, certo? Eu vi, era um semicírculo, um grupo de pessoas em pé conversando. Gonzalez me viu, eu reconheci, e eu vi o representante do conglomerado parado lá. Tinha vários conselheiros do programa espacial secreto lá. Basicamente, sabe, desejando uma boa missão, esperando que fosse um sucesso. Uma conversa política. O diretor do conglomerado interplanetário é um extraterrestre? É um réptil ou algo assim? Não, era um ser humano. Era um conselheiro do conglomerado interplanetário do alto escalão. Como ele era? Poderia descrevê-lo? Tinha cabelo grisalho, cabelo meio branco, não era muito gordo, e usava uma daquelas roupas que descrevi, com uma jaqueta. Sim, negro, tipo na Índia. Não sei por que são populares, mas parece ter se tornado a vestimenta das pessoas poderosas. Então, chegamos ao que descrevi eles. Têm tamanhos diferentes. São naves de 2 e 18 metros de comprimento e são modulares por dentro. Já as vi modificadas para diversos tipos de uso, inclusive para transportar a tripulação de médicos. Esta foi preparada, é claro, para uma situação VIP. Tinha lugares para todos nós. E quando sentamos lá, eu tenho um longo relatório online sobre isso. Estou resumindo para o programa. Gonzalez falava, ele é um político impecável e tem muita habilidade para lidar com pessoas. Sério, eu estava por fora. Estava ouvindo para tentar captar mais informações do que já tinha. Quando me dei conta, tínhamos parado fora, bem longe, fora da órbita de Marte. Fomos detidos. Então, um painel de quase 177 centímetros na diagonal, gigante, desceu. Foi uma das maiores versões das telas inteligentes. E apareceu uma imagem tridimensional de Marte. Vários ícones diferentes apareceram de bases em Marte. Quantos ícones eram? Não lembro agora, eram alguns, ao menos uma dúzia, eram muitos. E só estavam vendo um lado de Marte naquela hora. Então tem muitos pontos em Marte. No hemisfério norte ou sul? Tudo estava no hemisfério norte, mas o cara do conglomerado começou a apontar para os diferentes, fazendo recomendações do que deveríamos visitar. Na época, Gonzalez disse: Espera aí. E não tocou em nada. Acho que ele teve um jeito mental de ativar o novo ícone no hemisfério sul. Quando ele fez isso, o representante do conglomerado interplanetário se endireitou na hora e ficou perturbado. E Gonzalez disse: Escolhemos este local. O representante do conglomerado era um político, óbvio. Rápido, em pé, ele disse: Este local não é de trabalho. Não tem uma colônia, é antigo. Acho que ele quis dizer que lá era tudo automático, né? Que não era algo que ia nos interessar. Gonzalez, na hora, disse: Bom, um dos nossos desertores recentes vivia nessa colônia e temos informações novas e detalhadas sobre este local. Queremos visitar este. Aposto que ele entrou em pânico. Ele ficou preocupado. O representante do conglomerado corporativo internacional ficou preocupado. E ele se desculpou e foi para uma das salas modulares. Parece que ele tinha um dispositivo de comunicação ou um jeito de se comunicar, e ele disse que tinha que liberar. Apareceu uns minutos depois e disse que seria aprovado, mas levaria 1 hora para liberar tudo, o espaço aéreo inclusive, e resolver isso. Claro que demorou para eles liberarem a base e arrumarem tudo. Cerca de 50 minutos depois,
um dos membros da tripulação disse: liberado para pousar. Então eles chegaram sobre Marte naquele veículo, olharam numa televisão grande que desceu na diagonal para ver todos os pontos de interesse em Marte que eles poderiam visitar. Gonzalez e o Corey estavam olhando esses objetos. Gonzalez selecionou um que ele queria ver. O representante do conglomerado corporativo, que é aqueles que querem esconder da humanidade sobre nós, sobre eles, sobre a vida no sistema solar, ficou um pouquinho contradito com aquilo lá, porque segundo ele não era um ponto local interessante para se visitar naquele momento. Mas ele foi dar um telefonema, pelo que viu, aceitaram visitar aquele local e ia levar 50 minutos para prepararem, cerca de 1 hora para prepararem aquele local lá embaixo, e o pouso deles, a atracagem deles, levou 50 minutos, foi autorizada a descida para Marte, né? E lá fomos nós. Quando entramos na atmosfera, fora dos painéis, descargas rosas, lavandas e roxas em volta do escudo, né? Raios, assim, luzes desses tons. Voamos rápido em direção ao chão. Foi empolgante, mas duro, e começamos a voar pela superfície no que parecia ter sido uma parte de uma água e de um rio. E tinha uma espécie de parede de penhasco, tipo uma parede de penhasco. E de lá saiu um cilindro básico se ergueu. Um cilindro básico se ergueu. Metálico? Sim, era basicamente para o tráfego aéreo. Aí surgiu uma abertura e não era visível antes, ao lado da parede, que lembrava um cânion. Fomos devagar, voando para dentro. Entramos, tinha baias, uma em cada lado. De cada lado havia 2 naves, de cada lado de uma passarela, que não tinha visto antes, como forma de uma gota, de cor cromada. E acho que na terceira baia à direita estávamos liberados para pousar. Havia naves com formato de gota e uma área circular grande para nós pousarmos, onde mal cabia a nossa nave. E nós pousamos. O representante do conglomerado saiu da nave e foi, meio que correndo, meio que andando, até os seguranças que o encontraram. Entrou no posto de verificação de segurança e voltou correndo, fazendo assim, sinalizando que estava tudo bem. Gonzalez e eu tínhamos 2 seguranças que eram empáticos, intuitivos, um para cada um, que podiam andar armados. Empáticos intuitivos, né? Desembarcamos. Fomos ao posto de verificação. A segurança da estação disse ao nosso: armas proibidas além daqui. Houve uma conversa entre Gonzalez e o representante do conglomerado, porque isso já deveria ter sido parte do acordo. O representante do conglomerado falou com o líder do local. O líder do local fez uma carranca para que seguíssemos. E nós entramos na base. E não tinha ninguém lá. E ele disse que o salão estava sendo preparado para a apresentação e o resto da equipe do conglomerado estava a caminho. Eles tinham sido informados do local e que seríamos enviados primeiro para um complexo industrial para ver onde um certo componente era produzido. E nos puseram num trem, um trenzinho bem estreito que tinha 2 pessoas do outro lado de onde eu sentei. Sentamos um de frente para o outro e nós entramos Tinha alguns seguranças da colônia nos acompanhando. E eu tinha um segurança meu de cada lado. Na minha frente estavam 5 seguranças da colônia. E enquanto descíamos bem rápido, era cerca de 8 quilômetros, eu os ouvi falar até o complexo industrial. Me perguntaram de onde eu era. Então eles estavam descendo 8 quilômetros daquela abertura lá, né? E daí até chegar ao complexo industrial lá em Marte. E daí nesse percurso perguntaram de onde ele era. E ele cometeu o erro de dizer que era do Texas. Bom, eu esqueci de dizer. Antes nos falaram que quando pousamos, antes de entrarmos no posto de verificação, o representante do conglomerado nos disse: essa base em especial faz parte de uma experiência social muito importante para a humanidade. Por favor, não a contaminem. Disseram para eles que a Terra era inabitável, por algum tipo de catástrofe ou algo assim, e que as únicas pessoas, seres humanos que sobreviveram, estavam em Marte,
ir no programa espacial. E ele pisou na bola, e eu pisei na bola. Então, olha o que aconteceu. Ele chegou lá nessa estação, só que essa estação em específico que eles foram visitar, esse complexo industrial em específico que eles foram visitar em Marte, né, era um local que era um experimento social, onde todos que habitavam lá não acreditavam mais ter vida na Terra. Acreditavam que a Terra tinha se explodido. A gente vai ver como ao longo da série. Exatamente no que eles acreditavam. Ao longo dessa série a gente vai ver. Mas ele tinha, inclusive, então, por isso que o líder do conglomerado não tinha gostado muito da ideia de irem a esse ponto especial, por ser essa representação social. Talvez por isso o Gonzalez quis ir diretamente lá, para que a gente tenha um panorama do que se passa em Marte também, em algumas localidades, né? Então, eles foram acompanhados para fazer a inspeção na colônia, foram acompanhados desses 5 seguranças, né? E nessa colônia, que era uma experimentação social, eles não queriam que contaminassem aquelas pessoas com nada, né? Nem com informações do exterior, né? Então, porque as pessoas que viviam nesse complexo industrial achavam que a Terra era inabitável. E ele chegou lá e disse que ele era do Texas. E agora, como é que ele vai sair dessa? E porque eu tinha me queimado no sol há pouco, precisei pôr aloe vera e tudo isso, e disseram que eu fedia a terra. Então, todos usavam os produtos de higiene parecidos? Usavam os mesmos produtos de higiene. Gonzalez me disse depois que o meu desodorante, as loções que eu usava, o gel para cabelo, tudo, eu tinha cheiro de alienígena. Porque, claro, né, eles viviam numa colônia isolada lá, aquela em especial, que era esse experimento social. E tu chega lá com perfumes diferenciados, aromas que ninguém nunca cheirou, cheiros diferentes, porque lá eles sabem só tem isso aqui. Ninguém conhece um cheiro diferente, ninguém conhece aromas novos, ninguém tem outros produtos de higiene, ninguém tem desodorantes com outros cheiros. E ele chegou um cara lá, com cheiros diferentes, esquisitos, apetrechos diferentes, e ainda disse que é do Texas, queimado do sol. Numa estação subterrânea marciana. Como ficou a cara do cara quando você disse Texas e ele achou que a Terra tivesse sido destruída? Os poucos na minha frente fizeram na hora, sabe? Eles se olharam. Logo começaram a falar entre eles. E então meu segurança e o que estava do meu lado começaram a falar. Quando me dei conta, vi a cabeça de Gonzalez. Vi a cabeça dele olhar para a minha direção e eu nem olhei para ele. Só olhei além dos seguranças e vi a parede embaçada passar pela janela. Até que paramos. Aí saímos para começar o passeio no local. Tu vê que os sistemas de programa de controle da percepção são operados não só aqui na Terra, mas em outros planetas do nosso sistema solar, bem como em Marte. E nós aqui, o que achamos? Que não tem nada em Marte, que é o roverzinho da NASA que vai lá, fica 15 anos e descobre o quê? Nada. É o que nós aqui pensamos. E lá na Marte tem até experimentos sociais com humanos, que a gente vai ver que tem mais de 1 milhão de habitantes nessa colônia aqui, que vivem um experimento social onde nem sequer acreditam que tem vida na Terra. E lá eles são altamente científicos. Então, gente, se tu for esperar a ciência para comprovar as coisas, ela só vai comprovar o que ela quer comprovar por A e mais B. Sim! A ciência precisa ser expandida muito sobre o que é real, o que não é, o que é verdade, o que não é. Porque a ciência pode ser feita para enganar. Essa é a receita, na verdade, né? O que Gonzalez, quando ele olhou pra você, eu não olhei pra ele, mas ele falou comigo rapidinho depois, e sabe, ele disse que estava pensando, sabe, em como salvar a situação. Ele tentaria pensar no Texas como um local secreto, ou uma nova área secreta, ou algo assim, para salvar a situação. Acha que eles viram algum filme falso, tipo de Hollywood, quem sabe? O que eu sei eles acreditaram na coisa. Sim. O que eu sei é que várias dessas pessoas, na era do estresse e um pouco depois, eram trazidas e forçadas a entrar pelas colônias de Marte, porque ouviam que na Terra passaria por uma catástrofe, que elas eram as melhores pessoas, eram especiais, e faziam parte de uma comunidade de preservação do programa da espécie da humanidade, para basicamente colonizar Marte, e acabar terraformando Marte e recomeçar a raça humana.
As pessoas da virada do milênio, que cresceram entre milhares de SMS e smartphones, não percebem o tamanho da ameaça. Que as pessoas da sua e da minha geração e da geração dos nossos pais viam mesmo em uma guerra nuclear. Foi uma coisa muito assustadora. Né? Naquela época havia uma tensão muito grande sobre existir ameaças nucleares que hoje a gente não pensa sobre, né? Naquela época havia isso no imaginário, até mesmo era implantado através da técnica do imaginário, que a gente vai falar em outros momentos aqui no canal, para a população ter este medo sempre constante. Então era fácil tu fazer as pessoas acreditarem que isso poderia realmente acontecer e acabar com a vida na Terra, e eles se acharem especiais por terem terem sido selecionados para, depois da catástrofe na Terra, continuar a vida em Marte, num dos mais avançados programas espaciais secretos, né? Isso foi considerado como a fuga dos cérebros, que houve no passado e a gente vai ver em breve aqui na nossa série. Ah, sim, eu lembro. Nós dois estávamos na idade de nos esconder debaixo de casa. Então você acha que eles podem ter ouvido que houve uma guerra nuclear, já que havia tanto medo? Não sei o que ouviram, se foi um acontecimento solar, uma guerra, um supervulcão, quem sabe. Mas que jeito é ótimo de impedir que as pessoas queiram fugir. É a casa delas, não tem mais para onde ir. Sim, interessante. Sim, e essas pessoas desta ou outras colônias têm contato com raças extraterrestres diferentes? Ou estavam predominantemente sozinhos, como os humanos na Terra? Alguns trabalhavam com outras raças ETs, viram raças diferentes de ETs, certo? Muitas dessas bases negociavam com raças de ETs. Então, presumo que sim, mas não tenho certeza. Eu sei que não viveu lá, mas tenho curiosidade para saber se tinham, por exemplo, um sistema de transporte similar ao da Terra para poderem viajar por todas essas bases e colônias diferentes. Tinha internet em Marte para todos acessarem? Eles podiam falar com pessoas de locais diferentes? Não. Me expliquei bem o sistema de trens, né? Era quase como pedra vitrificada, era vidro ondulado, o sistema de trens que eles tinham. Foi o que eu ouvi, pelo menos dois informantes. Certo. Eles têm máquinas chatas que usam energia nuclear. Vão em frente e derretem a pedra, mas aí precisam parar e criar um anel, porque se você passar direto, vai quebrar e cair poeira dentro. Eles pararam periodicamente, fazem esses anéis que reforçam a força do túnel. Os anéis em volta do túnel, tá? Fazem a manutenção do trem que eles utilizam para locomoção. Tinha nervuras, ondulações, isso, certo. Fomos em algumas partes. Quando nós íamos, havia túneis para cruzar e tinha ligações para outros locais, para onde levariam as partes, talvez da produção, né? Eram ligadas a outros locais, para onde podiam levar partes ou o que mais precisasse. Eles têm contato uns com os outros no planeta? Têm contato limitado, aparentemente. Só com o alto escalão, não com os inferiores? Eu diria que na base da necessidade. Eles vivem uma vida muito isolada. Eles têm um circuito social grande ou a vida é muito regulamentada. Então, o que acontece agora? Bom, nós estávamos começando o passeio, né? Isso tinha um colono que estava lá e mostrava um componente curvo finalizado, que era uma interface ótica neurológica muito popular e usada para ser usada em naves diferentes. E o que isso faria? Ótica e neurológica? Sim. Segue o movimento dos olhos ou algo assim? Não. Se é por meio de outra tecnologia. Você usa a interface neurologicamente e ela interage com outra tecnologia, dando uma espécie de tela ótica ou algo assim. Estávamos só começando. A máquina que falaram da máquina automatizada que faz isso e dos formatos diferentes, tinham curvas, tinham retas. É como um capacete? Não, é algo que vai na nave. E estávamos começando a usar isso quando o trem tinha ido embora, depois de sairmos. Era a parte industrial que disseram que veriam? Certo. Tinha muita gente? Não. Tinha um colono com a aparência de uma espécie de capataz que estava lá para falar conosco. E o cara do conglomerado internacional, né? O conglomerado interplanetário, né? O representante não parava de tocar o ouvido e estava carrancudo, parecia preocupado, ficava
mais para trás. Parecia um fone, não que ele tentasse sinalizar para o colono sem falar nada. Como um fone, tipo, põe no seu ouvido, você pode ouvir falar, mas não é fácil ver. Ele tinha um fone próprio, certo? E a equipe de segurança local nos olhava cada vez mais e falavam entre eles. Era claro que estavam batendo papo entre eles, pelo lance do Texas, pelo comentário do Texas, e seu cheiro e visual. E estava queimado de sol, escamando, até o couro cabeludo escamava. Tinha cortado o cabelo, tinha estado no sol e tinha passado aloe vera por tudo para, bom, você sabe. E o outro trem chegou, todo 2 vezes maior. Saíram muitos seguranças e desarmaram a equipe de seguranças deles que tinha nos acompanhado. E o representante do conglomerado nos disse que precisávamos ter muito cuidado com os assuntos de conversa e nos lembrar do acordo. Então, o representante do conglomerado interplanetário, ele trocou a equipe de seguranças que estavam conduzindo a inspeção à colônia marciana do Corey Good, né? Porque talvez aqueles anteriores teriam ouvido demais. Agora, eu não sei o que acontecerá com eles, né? Mas, pelo menos, vai parar aquelas especulações lá no local, né? Eles estavam com medo que o cara para quem disse Texas surtasse e atirasse em você, por isso ele e sua equipe foram desarmados, por meio de medo de um surto psicológico do cara. Bom, do jeito que nos falavam, parecia que tínhamos contaminado a experiência social deles. E a metade do novo grupo de segurança acompanhou o grupo antigo para o trem e foram embora. Pouco depois, o trem voltou. Nós entramos e voltamos, porque disseram que o local, o salão principal, tinha sido preparado e os representantes do conglomerado tinham chegado e estavam prontos para a apresentação. Então nós voltamos. Quando voltamos, naquela vez, tinha pessoas por toda a parte, onde antes não tinha ninguém. E nesses locais, cada espacinho é usado. Então, ter uma área grande assim, sem ninguém por perto, era incomum. De repente havia vários colonos. Obviamente usavam suas melhores roupas, alguns usavam umas peças diferentes. Alguns usavam tons caqui, né, azuis e diversos outros. Alguns usavam 2 peças de roupa e todos trabalhavam, mas tentavam fazer contato visual conosco. Era óbvio que tinham sido informados que parte do acordo era que poderíamos trazer uma família conosco de volta para interrogar sobre as condições do local. Então estavam tentando fazer contato visual conosco. Foi como ir a um abrigo de cães e gatos. Isso. Então é muito triste. Nossa. Havia 2 partes diferentes. Fizemos um passeio por onde as pessoas moravam e vimos suas pequenas acomodações, onde estavam todas sorrindo, felizes e pode-se descrever as acomodações brevemente? Eles têm um local para cozinhar, têm um banheiro, têm quartos diferentes. Pareciam celas de cadeia. Mesmo? É. Eles tinham nas paredes, tinha as camas. E eles não preparavam a comida lá. Todos iam para um local central para comer. Eles iam a um local central e usavam como banheiro para tomar banho e tudo, ou locais compartilhados para grupos. Tinham vasos sanitários nas celas. Que tamanho tinha o corredor? O corredor era bem largo. Era grande o bastante para 6 pessoas andarem lado a lado. Mas não só acomodações assim até lá embaixo, são só assim, quartos assim até lá embaixo. Sem janelas nem nada, sem janelas. A pessoa tinha luz, como abajures ou lustres? Como era a iluminação? Tem uma espécie de luz sônica que usam. Luz sônica? Sim, é bem comum. São ondas sonoras que produzem luz. Onde estão as ondas? No teto? É só uma parte ou todo o teto brilhava. Os painéis no teto, todo o teto. Nossa, que legal! Então Gonzalez fez uma nota mental sobre, acho que o número das habitações ou endereço de um dos lugares, sem que soubesse. Também fomos ao que Gonzalez se referiu como uma exibição promocional que o conglomerado fez. O que chamavam de salão principal ou salão de reuniões parecia muito com um lugar para onde pessoas eram trazidas para ouvir propaganda. Teve essa intuição? Sim, tudo tinha sido montado com as cadeiras em volta e tinha outra daquelas enormes telas gigantes. Era um auditório para várias pessoas? Era um auditório enorme. Tinha TVs nas casas? Podiam assistir alguma coisa? Não que eu havia visto, a menos que fosse retrátil. Nós entramos, fomos apresentados e sentamos, e eles fazem a exibição promocional. Começam a nos mostrar as diversas tecnologias
que trocam e negociam e vendem basicamente para ETs. O representante do conglomerado apresentava na hora ou tinha colegas de trabalho para eles? Diversos colegas, sim, eles faziam. Diversos caras apresentavam. Eles se orgulhavam muito do que apresentavam. Havia diversas naves, diversos componentes, diversas pecinhas que eles apresentavam tudo. Muitas tecnologias diferentes, do produto micro ao completo. Alguma coisa se sobressaiu e surpreendeu você? Que não soubesse que existia, ou que era ilegal, incomum ou inesperado? Bom, o fato de que, na verdade, não. Além do fato de que havia naves de verdade, que nós criávamos e construíamos, e que grupos extraterrestres avançados queriam obter conosco. Quero dizer, chegamos tão longe na produção da tecnologia avançada, a ponto de outros grupos quererem. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato de um dos representantes do conglomerado internacional anunciou que negociávamos regularmente com quase 900 raças ETs. Sim, tem milhões de planetas no sistema solar. A gente sabe que todos os planetas são habitados, pelo menos em algum nível. A nível físico, nem que se for 1%, são milhões. Né? Isso é surpreendente. E isso regularmente, porque ocasionalmente negociavam com bem mais que 900. Bem mais, milhares, isso. Eles deram uma noção de quanto da galáxia isso cobre. É uma pequena área, não sei ao certo, mas de onde vêm todos os grupos. Mas considerando que fora do sistema solar há um grande centro, uma espécie de sistema de portal que viaja pela rede cósmica dos sistemas de portais, que é como um oásis. Né? A gente vai ver esse sistema de portais em breve, aqui as teias cósmicas, na nossa revelação cósmica. Vimos muito trânsito naquela área. A maioria dos grupos não para no sistema solar, porque é visto como muito bagunçado, como a escravidão acontecendo e tudo mais, né? A maioria deles não lidam com isso. Eles ficam de fora do nosso sistema solar. Eles fazem os cálculos e vão. Mas os imorais, ou os que não têm problema com isso, negociam com o conglomerado corporativo interplanetário, né, que se originou aqui, no planetita Terra, na superfície. Quando você viu a exibição promocional, tinham dito que essas tecnologias seriam entregues à humanidade depois da revelação? Isso, já tinham nos dito que a aliança do programa espacial secreto deveria parar os ataques, não atacar mais as infraestruturas do conglomerado. Parar com a violência. Eles já estavam com problemas para engolir o sejam mais amorosos, perdoem mais, sejam conscientes, né? Tudo isso para eles parecia grego, mas deviam parar com a violência e pararam, especialmente depois de saberem que toda a infraestrutura, depois dos grandes eventos de revelação e considerando-se o que as pessoas enfrentavam na Terra, tudo isso seria entregue à humanidade para ser a base de uma civilização do tipo Jornada nas Estrelas. Que parece exatamente o que várias culturas antigas e tradições de canalizadores modernos dizem que será a Era de Ouro que viveremos. Certo. Esta é muito interessante, essa percepção prática disso. E a Aliança das Esferas disse: parem de destruir coisas, parem de destruir toda a infraestrutura. Estão destruindo coisas que depois dessas mudanças todas serão entregues ao povo. Então tudo isso no sistema solar será entregue ao povo aqui da superfície. Foi uma surpresa para Gonzalez ou outros que faziam parte do grupo deles, que tivessem mais de 900 grupos, né, em negociação. Ou todos sabiam? Eu pareci ser o mais surpreso. Normalmente parece que me deixam sem saber de tudo, em todas as situações. Não recebo todas as informações que todos os membros da aliança recebem. Pulando um pouco, então, né, alguns comentários foram feitos do porquê que os Blue Avians não se importaram com os escravos, né, não se importavam com os escravos lá em Marte e permitiam tudo isso, né? Porque não salvavam os escravos. Não vai haver algo no futuro em que eles serão livres. Isso faz parte de uma conversa bem mais longa, né? Tem um plano onde, quando essas pessoas forem libertadas, serão trazidas para um outro lugar para se reabilitarem. E o mesmo vale para muitas pessoas que estão na aliança, né? Muitas pessoas não são santas. Elas têm problemas, serão trazidas aos nossos aliados.
que vão reabilitá-las antes de voltarem à sociedade. Bom, muito obrigado, você é corajoso, né, por revelar essas coisas, não desistir. E eu agradeço por tu ter assistido este capítulo muito revelador sobre a vida no planeta Marte. Espero que tenha gostado. Dê o like no vídeo e se inscreva no canal neste botãozão caso não seja inscrito. Eu agradeço muito. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até o próximo episódio.